Tentando ser sintético nas respostas e deixar algumas notas finais, sobre o papel da Inspeção-Geral da Educação não nos resta qualquer dúvida, ele deve ser reforçado e particularmente nos meios de que dispõe para cumprir o seu papel. Já sobre a tutela, eu de certa forma subscrevo o que já aqui foi dito, é uma preocupação justa, inclusivamente bastante compreensível, porém ela carece certamente mais reflexão e eu julgo que os grupos parlamentares devem estar disponíveis para fazer essa reflexão. Pode não ser essa a via, pode haver outra, mas é um debate que eu julgo que pode tornar-se útil. É que depois vieram várias questões a debate e são todas muito importantes e é muito difícil respondermos a todos, mas a educação para adultos, e eu gostava de aqui colocar barra, foi o diretor da escola em que nos encontramos que colocou esta questão, a educação para adultos, a educação e formação de adultos, eu gostava de colocar aqui também barra novas oportunidades, tendo em conta a dimensão desse problema. Nós estamos nessa área dos EFAs, dos cursos profissionais, a assistir a um embuste brutal, Por um lado, pela externalização que isso representa dos professores que são contratados para ministrar nessas áreas, sem estarem enquadrados nas escolas, e por outro lado, porque isso representa uma clivagem brutal no sistema educativo, e aqui refiro-me particularmente às novas oportunidades e àquela tendencial profissionalização do ensino que tem vindo a marcar o governo do Partido Socialista e de que o Partido Socialista, inclusivamente, se vangloria. Hoje encaminhamos os miúdos que têm posses para um ensino e os miúdos que não têm posses para outro ensino. E isto é, no entendimento do PCP, não algo que se deve valorizar, mas uma política que se deve criticar profundamente. A educação para adultos, estando noutro patamar, devemos partir da mesma análise, até porque os instrumentos que estão a ser utilizados, nomeadamente nos cursos EFA, em muitos casos não passam pela capacitação das escolas para garantir a educação permanente, como a Constituição da República prevê, ou uma real educação e formação de adultos, mas apenas a externalização dessa função para outras entidades que fazem o reconhecimento e talvez daí até a não contabilização dos alunos do noturno nas escolas, porque eles já não os querem nas escolas. Podem perfeitamente ir tirar numa cave de um edifício, numa IPSS, um curso de novas oportunidades e fazer a sua certificação, como alguns centros que eu conheço. E, curiosamente, sem professores, não é? Porque lá não estão os professores. Lá não há direção da escola, lá há formadores contratados à peça, a recibos verdes, para fazer aquilo que o Governo entende que é a chapelada estatística que tem que enfiar aos portugueses para todos acreditarmos que, de repente, de um ano para o outro, somos todos altamente qualificados. Sobre a central de compras, olha, é uma preocupação que partilhamos. De facto, tem vindo a sufocar e a secar, eu não sei como é que é aqui na cidade de Lisboa, mas sei como é em algumas outras localidades do nosso país, em que há uma certa dinâmica económica em função do consumo que a escola faz, quer seja de consumíveis, quer seja de alimentação, e que está a secar, tendo em conta que o Governo, aliás, o Estado, por via central, concentra em grandes empresas o abastecimento para todas as escolas de uma região, às vezes até com custos de transporte absolutamente insanos. E se há crise, particularmente numa altura de crise, como dizia aqui a nossa moderadora, devia-se centralizar. Não, se há crise, devemos atender ainda mais às necessidades de desenvolvimento regional e à racionalidade da gestão. Estas eram algumas questões mais específicas que eu não queria deixar de responder, mas sobre o pessoal não docente. É uma questão fundamental. Nós podemos ter as escolas com prémios de arquitetura, nós podemos ter as escolas forradas a ouro, até pode chover lá dentro às vezes, mas se as escolas não tiverem as pessoas, se as escolas não tiverem os funcionários, se as escolas não tiverem os psicólogos, os professores e aqui particularmente o pessoal auxiliar, porque é aquele que ocupa a escola fora da aula, fora da sala de aula, então essa escola é uma obra de regime. E, infelizmente, muitas das escolas por onde hoje podemos passar são obras de regime. São obras em que o governo de Sócrates anuncia a sua imponência ao povo português, mas onde não há um processo de ensino e de aprendizagem coerente, consistente e orientado para a capacitação do povo português para ultrapassar as dificuldades com que se confronta. Não há uma perspectiva de redistribuição e difusão do conhecimento, mas sim a da utilização dos recursos públicos como
obra de regime. Infelizmente, isso nem sempre significa a melhoria do processo de aprendizagem. Isto não significa, e julgo que é importante para que o deputado Bravo Nico a seguir não vá distorcer as palavras que eu utilizei, que é habitual, por isso é que já me estou a precaver, não significa que não é estritamente necessário, extremamente necessário, um investimento profundo na qualificação do nosso parque escolar. Significa, todavia, que esse investimento deve ser racional, deve obedecer a critérios essencialmente pedagógicos e não a favores e a clientelismos, deve estar orientado também pelos condicionamentos e os constrangimentos orçamentais com que nos defrontamos e, essencialmente, por uma outra questão, pela urgência da obra e pela utilidade da obra. E, infelizmente, nós temos um parque do básico totalmente degradado, que é a base da nossa pirâmide educativa, onde há escolas em que eu tenho, às vezes me sinto mal a entrar, porque não acredito que haja crianças a estudar ali, onde no básico há um parque escolar absolutamente degradado e não mereceram intervenções de manutenção. Por outro lado, escolas em que uma intervenção de manutenção poderia resolver foram deitadas abaixo e construídas de novo. Portanto, há aqui, o problema não é na requalificação em si, é na forma como o Governo fez, a começar pela questão principal, que é na concentração numa empresa desta capacidade, que chega ao cúmulo de, quando o PCP fez uma pergunta ao Governo agora há pouco tempo sobre um pavilhão de uma escola, porque é que aquela escola não tem pavilhão gimnodesportivo? Se os miúdos têm educação física, se precisam... O Governo diz-nos, isso não é connosco, é com o parque escolar. Portanto, isto garante ao Governo desresponsabilizar-se brutalmente também, porque é que nós votamos no Governo, não votamos na parque escolar, e portanto nós queremos as respostas, é do Governo, não é da parque escolar, que tem lá um Conselho de Administração de 3 tipos, que se enchem à custa do dinheiro que falta no Estado português. Retirada da Troika, temos a Assembleia da República sequestrada. Nem todos. Os deputados comunistas não se deixam sequestrar e deixe-me dizer que se o Governo se deixasse sequestrar, como aliás tudo aparenta, seja quem for que se reveze, se for destes CDS, PS, PSD, tudo faremos para que, aliás já anunciámos que essa vai ser a nossa primeira proposta, assim que a Assembleia da República tomar posse, o PCP apresentará um projeto de rejeição liminar do Pacto de Submissão. A autonomia das escolas, e queria terminar dizendo o seguinte, a autonomia das escolas é uma palavra muito bonita, é um conceito muito bonito. A autonomia, toda a gente sim, a autonomia é bom, mas a autonomia para quê? É porque a única autonomia que vem no programa do PS é a autonomia para a contratação de professores, ou seja, que é acabar com o concurso de colocação de professores. E, portanto, essa autonomia, não obrigado. Curiosamente, a autonomia que faz falta às escolas não surge nem numa linha do programa de governo de nenhum dos partidos da direita. O momento que vivemos é este, que já foi aqui dito, escusar-me-ei aprofundar, 5 de junho, um momento crucial. Eu julgo que, preparando aqui a intervenção do Sr. Deputado Bravo Nico, o Sr. Deputado Bravo Nico inverteu aqui o ónus da prova, acha que temos todos de confiar na boa-fé do Governo. Eu acho que é exatamente o contrário. O Governo é que tem que dar provas da boa-fé perante os professores e perante os portugueses. Eu gostava de dizer... Apenas deixar esta mensagem e calma. Nós não devemos deixar que o pessimismo da inteligência se sobreponha ao otimismo da vontade, sem dúvida. Mas mais perigoso ainda é deixar que se sobreponha o pessimismo da ignorância, o otimismo da ignorância, desculpem, e o pessimismo da falta de vontade. Isso é que é mais perigoso ainda e há quem anda a fazer escola para que isso assim seja.